O sistema da Cantareira é um conjunto de represas criada nos anos 70 como resposta ao rápido crescimento populacional em São Paulo. O sistema Cantareira atende a 8,8 milhões de pessoas que vivem na Grande São Paulo, e para manter os reservatórios cheios, o sistema depende de muitas chuvas. Desde 2003, tem chovido abaixo do esperado pelas previsões. Só em 2014, nos 3 primeiros meses, choveu metade do esperado para o mesmo período. Além da falta de chuvas na região, o consumo do paulistano não diminuiu. Assim, com o consumo contínuo da água e a falta de volume de chuva capaz de reabastecer o sistema, gerou-se uma crise de abastecimento na cidade de São Paulo. Para diminuir o problema, em maio deste ano, a Sabesp, que é o órgão responsável pela administração dos recursos hídricos de São Paulo, decidiu usar o volume morto, que é uma reserva de 400 bilhões de litros de água que ficam abaixo das comportas que retiram água do sistema Cantareira. Hoje em dia, o sistema Cantareira opera com 8,8% da sua capacidade total e continua descendo em média 0,1 ponto percentual ao dia. Além disso, o sistema Cantareira já opera com sua segunda cota do volume morto. Como o governo do estado de São Paulo não elaborou nenhuma medida de racionamento de água, coube a cada cidadão a conscientização para a diminuição do consumo de água, como banhos menos demorados, reuso de água pluvial para atividades básicas, assim como o reuso da água usada para outras atividades e, principalmente, o uso consciente da água. O foco deste trabalho será sobre a economia de água nos prédios da Faculdade de Engenharia Mecânica, mas que também pode ser aplicado a prédios públicos. Observamos que em todos os seus banheiros, a FEM utiliza torneiras do tipo mola. Essas torneiras possuem uma mola embaixo do botão acionador. Quando a mola retorna à sua posição de relaxamento, ela fecha a torneira. Fizemos uma medição com 25 pessoas que utilizaram o banheiro para lavar as mãos, medindo quanto tempo a torneira fica aberta e quanto tempo a pessoa fica efetivamente com as mãos sobre a água. De acordo com o fabricante, a vazão média desse tipo de torneira é de 8 litros por minuto. Com isto, podemos notar que cerca de 42% do volume de água total é desperdiçado, devido à diferença de tempo entre o uso e o fechamento das torneiras. Uma alternativa para este problema são as torneiras com sensores de movimento, que podem ser calibradas para cortar o fluxo de água após meio segundo depois da retirada das mãos da torneira, resultando num desperdício de somente 5% da água total utilizada. Outro método bastante eficaz seria a instalação de arejadores em forma de spray, que reduzem drasticamente a vazão da torneira, para cerca de 1,8 litros por minuto, mas ainda garantindo um espalhamento de água adequado, mantendo a higiene que a torneira deve oferecer. Juntas, estas soluções podem oferecer uma redução de cerca de 86% da utilização da água nas torneiras, o que tem um impacto extremamente significante quando aplicado a lugares que possuem uma demanda alta de utilização. Se considerarmos que, em média, as torneiras são utilizadas 50 vezes por dia, somente nos dias úteis do mês, a economia é tanta que 3 torneiras economizam por mês o suficiente para o consumo mensal de uma pessoa, segundo a quantidade de água necessária por pessoa definida pela ONU. Muitas vezes, o impacto econômico de tais mudanças como essa podem não parecer de muita atratividade, mesmo que seja um investimento com previsões de retorno de curto a médio prazo. Apesar da grande economia proporcionada, nem sempre o gasto com água é a maior preocupação de certos lugares. O ponto a ser levado em conta é o grave cenário em que a região sudeste se encontra, principalmente devido ao sistema Cantareiras, e, neste aspecto, a redução de consumo de água em todos os lugares pode ser vital para que possamos enfrentar uma possível escassez que se desenha em nosso futuro próximo.